Pessoal, bem-vindos ao canal Drogas e Sociedade. Eu me chamo Gleuda Apolinário, eu sou socióloga de formação e criamos esse canal para fazer a discussão e o diálogo sobre a questão da política sobre drogas no Brasil e no mundo. E hoje aqui, para conversar conosco, tivemos a honra, de conseguir convidar, e ele conseguiu colocar na sua agenda um tempinho para conversar conosco, que é o professor Valentim Gentil. O professor Valentim Gentil é professor emérito da Universidade de Medicina da USP, e ele acompanha os casos da questão da dependência química, principalmente da questão da maconha, desde 1970 e pouco, 73, né, professor, que o senhor colocou. E, professor, então seja muito bem-vindo ao nosso canal, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua experiência, do seu trabalho nesta área com uma população que o senhor acompanha há tanto tempo. Tudo bem? Maravilha. Muito obrigado, professor Gleuda. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Parabéns por esse canal. É uma coisa muito importante, porque chega direto nas pessoas que estão vivendo o problema, que estão preocupados com o problema, especialmente as famílias. E a gente fica muito nos nossos congressos médicos, nessas coisas assim, falando muito para cientistas e profissionais da área, mas eu acho que a coisa está mais dentro das casas das pessoas do que nós estamos nos dando conta. Como você disse, eu mencionei que o primeiro paciente que eu atendi, eu não acreditei que tinha nada a ver com a maconha. Eu estava fazendo pós-graduação na Inglaterra e meu primeiro paciente tinha um quadro que, para mim, era um quadro de esquizofrenia. Ele tinha mais ou menos a minha idade e ele correspondia a tudo que eu via nos livros e tudo que eu tinha aprendido na minha residência de psiquiatria de um quadro de esquizofrenia. E então eu apresentei o caso lá para o professor, que era o meu chefe e tal, e ele falou, olha, teve um colega seu, que é hoje um grande psiquiatra indiano, que descreveu esse quadro como sendo uma psicose canábica. Eu nunca tinha ouvido falar em psicose canábica. Aí ele me mandou ler uns livros, e eu li e vi que isso está descrito desde 1845, pelo menos, por psiquiatras. E isso é conhecido há séculos, talvez até milênios, na verdade. Eu continuei achando que aquilo era um quadro de esquizofrenia, que o meu professor estava falando bobagem, até que eu comecei a ver pacientes em São Paulo muito parecidos com aquele que eu tinha visto lá em Londres. E eu não trabalho com isso, eu não faço pesquisa com isso, mas eu atendi pacientes com isso desde então. Até que em 2002 surgiram pesquisas em 10 países diferentes, mostrando que, de fato, a cannabis, a maconha e outras preparações tinham tudo a ver com isso. E aí isso foi repetido, e são associações, quer dizer, não é assim que alguém provou que a maconha causa esquizofrenia, porque certamente ela não é a única causa. Sim. Mas hoje a gente sabe que ela é um componente causal. Isso quer dizer, ela entra na equação da vulnerabilização e da deflagração desse quadro. Então hoje a gente não tem mais dúvida que ela é um componente causal, que ela prejudica o desenvolvimento do sistema nervoso, particularmente nos jovens, nos adolescentes e nas crianças. Ela interfere com o desenvolvimento do sistema nervoso dentro do útero, quer dizer, mães fumando maconha, filhos com problemas. Não todos vão ficar com psicose, mas tem uma porção de outras coisas, prejuízo para a escolaridade, prejuízo para o treinamento profissional, prejuízo para o desempenho. E para uma coisa que me preocupa muito, porque a gente vê com muita frequência e ninguém fala muito disso, que são aquelas alterações meio incompreensíveis na personalidade da pessoa que usa muito desde muito cedo. E aí eu vi muitos casos entre colegas, amigos, parentes, e muito pouca coisa na literatura científica sobre isso, que são quadros que não chegam a ser psicose, não chegam a ser alterações muito graves, mas que são difíceis da gente entender. Como é que um indivíduo tão brilhante, com potencial tão grande, quando muito jovem, de repente começa a falar umas coisas que não fazem sentido, que começa a ficar num mundo paralelo. Um dos pacientes falou, a gente fica com umas mirabolâncias na cabeça. E aí, pensamentos pseudo-criativos. Sabe quando esses nossos amigos, de repente, começam a falar umas coisas e a gente fala, opa, espera um pouquinho, qual é a lógica do que você está falando?
Ele fala, você está usando muito as coisas muito racionais, não é bem assim, o mundo não é bem assim. Mas, espera um pouco, quem mais acha que você tem razão? Muita gente acha, tá? E aí você vai ver o que é uma pseudo-criatividade, é uma coisa meio absurda. E aí o prejuízo no desempenho profissional, e aí a dificuldade de ficar com os pés no chão. E isso é muito comum. Eu estou esperando e estou procurando na literatura quanto que tem de publicação sobre isso, mas tem muito pouco. Tem a tal da personalidade esquizotípica, que é uma das coisas que está descrita na literatura. Mas não é o suficiente, porque é tão comum. Eu aposto que você já viu casos e que todo mundo que está assistindo já viu casos. Porque eles estão aí na sociedade, a gente olha para os casos e fala, puxa, que coisa. Ou ele é um gênio ou ele está louco, mas ele não está louco. Não é? Não, professor, o senhor está colocando essa questão, né, que no dia a dia das pessoas, as pessoas convivendo, né, com pessoas que têm o uso, vamos dizer, o uso contínuo da maconha desde a da adolescência, os próprios familiares sabem essa mudança do comportamento dele, fica um comportamento, às vezes, até mais lerdo, fica um comportamento, uma fala mais devagar, né, um raciocínio mais devagar, e as pessoas não associam isso à questão da própria maconha, né, isso, e como o senhor falou, muitas famílias devem vivenciar isso e não fazem o vínculo da questão do uso contínuo, né, com a questão dessa, que a gente chamaria de uma... Meu avô é baiano, né, então a gente tem expressões baianas, então não sei se essa expressão, né, a gente conhece muito bem, mas a palavra seria lesado, né? Fica meio lesado, né, na sua vida cotidiana. Seria um pouco isso, né? Isso. E é uma pena, porque tem algumas pesquisas mostrando que isso, de fato, acontece, fica mais notável nas pessoas que tinham maior potencial. As pessoas que eram mais inteligentes, de repente, elas começam a ficar menos inteligentes. Elas ficam querendo voltar a ter aquela inteligência, e aí aparecem essas ideias de inventar alguma coisa que é meio absurda. E aí, o duro disso é que as pesquisas que tem, as poucas pesquisas que tem, mostram que isso é irreversível. E aí a coisa pega muito. E é proporcional não só à frequência do uso, mas à concentração do tal do THC, do tetraidrocannabinol. Então, a maconha de 1845 ela não tem nada a ver com as concentrações de THC que tem na maconha de hoje. E tem uma maconha mais forte ainda, que vende no Uruguai, que é a super maconha, que é o skunk. Bom, essa aumenta muito o risco de psicose também, porque hoje o THC pode chegar a ter 16, 20, 30% de THC e quase nada de canabidiol. Enquanto que em 1845, quando essas coisas aconteciam, o haxixe deles tinha 4%. Então, tem até pesquisas, tem até especialistas nisso falando que as pesquisas que nós temos hoje estão mostrando o que aconteceu quando a maconha era muito mais fraca do que ela é hoje. Então, daqui a 20 anos, provavelmente, quando esse jovem de hoje de 15 anos começa a usar, quando ele tiver 40 anos, ele vai ter um quadro provavelmente muito mais intenso do que as pessoas que hoje têm 40 anos. Sim. Então, é muito preocupante. Não, professor, o senhor colocou uma questão que acho que deve ser a pergunta que todo mundo faz, né? Então, mas como reverter isso, né? E acho que a questão séria desse assunto é que quanto mais jovem, mais cedo começa a usar, né? Maior é o risco desse dano e é um dano irreversível, né? Então, acho que aqui eu estou falando muito no canal de estratégias preventivas, né? Que dentro das famílias, estou conversando com pessoas que trabalham muito essa questão da prevenção e que exatamente é para evitar esse momento, né? Para alguns sintomas, né? Talvez, a gente espera que não seja irreversível para tudo, mas para algumas coisas, tem pesquisas mostrando que alterações cognitivas continuam por 6 meses depois do jovem parar de usar. Prejuízo escolar e coisas assim. O problema é que quando você tem uma pesquisa científica mostrando alguma coisa, o passo seguinte é alguém querer refutar. É uma outra pesquisa para tentar mostrar que aquilo não é replicável. Tal. E assim faz parte. Então você vai e volta, vai e volta. Nós levamos quase 15 anos para reconfirmar a história dos jovens da Suécia, que quando entraram no exército na Suécia,
e que tinham fumado maconha uma vez por semana durante um ano tinham 3 vezes maior risco de esquizofrenia. Isso levou anos para ser confirmado, hoje está confirmado em vários países e tal, mas leva muito tempo. Agora a gente sabe que teor alto de THC aumenta sim a incidência de esquizofrenia, são casos novos, mas se a esquizofrenia dá em 1% da população, se você aumentar em 10%, vai passar a 1,1%. Você não vai ver isso na sociedade, mas é um aumento de 10% de uma coisa realmente irreversível. Então, se a gente pode tirar esse componente, o Robin Murray é um professor inglês, ele diz, as evidências são assim, se for verdade, e ele está falando como cientista, como pesquisador, tem sempre que botar em dúvida, se for verdade, se você tirasse o skunk de Londres, de Amsterdã e de Paris, você reduziria em 30% a eclosão de primeiro episódio de psicose naquelas cidades. É muita coisa. A gente não tem nenhum outro fator identificado que seja tão importante quanto esse. Então, não é para brincar com esse tamanho de risco, né? Na época que a gente está falando isso, as pessoas continuam falando que maconha é menos perigosa do que álcool e tabaco, que é mentira. São perigos diferentes. Você não morre de overdose da maconha, mas você pode morrer de overdose dos canabinoides sintéticos que estão entrando no mercado. Sim. Você sabe que nas prisões, os canabinoides sintéticos entraram mais rápido ainda, porque eles não são detectados nos exames, eles passam por baixo do pano. Esses são muito mais poderosos até do que o THC e eles são potencialmente letais. Então, o que vai acontecer se a gente for legalizar, e tem um projeto de lei correndo na Câmara dos Deputados, que é o 399, que permite você plantar em casa, você usar como se você estivesse usando para fins medicinais. Não existe essa história. Só no mercado financeiro é que existe interesse em cannabis medicinal, porque você hoje não vai usar tintura de ópio para tratar ninguém. Você não vai usar tintura de ópio para intestino preso, para cólica intestinal. Você vai usar o componente que funciona para cólica. Você não vai usar tintura de ópio para tratar dor. E a tintura de ópio, do ponto de vista psiquiátrico, é menos perigosa do que cannabis. Então, nós estamos num momento que a sociedade está correndo o risco de se expor baseado em interesses econômicos, financeiros poderosíssimos, de bilhões de dólares, orquestrados de fora para dentro de alguns países, querendo trazer isso para o Brasil, transformar o Brasil, que já tem um polígono da maconha, num grande maconhal. Para quê? Porque a medicina precisa disso? Porque os pacientes precisam disso? Não. Os pacientes podem precisar de canabidiol para algumas poucas indicações. Podem precisar de pequeníssimas doses de THC para algumas indicações muito específicas. Mas isso já está no mercado. Aí fala, não, a indústria farmacêutica que não quer. Coisa nenhuma. A indústria farmacêutica, se isso for legalizado, a indústria farmacêutica pode entrar nisso e ganhar muito dinheiro com isso. Não é verdade. Isso é tudo propaganda enganosa para liberar o uso recreacional. E esse é o nível de perigo. Por isso que eu acompanho isso. Eu não trabalho, não faço pesquisa mesmo, mas me dá muita pena de ver uma geração ficar exposta a uma doença irreversível, como esquizofrenia, ou ficar lesado, como você falou. Eu acho que isso pode ser evitado e as famílias têm um papel fundamental nessa prevenção primária, que a única coisa que funciona para coisa irreversível é a prevenção primária. Professor, e outra, o senhor está colocando essa questão da PL 399, né? E eu também estou fazendo essa discussão aqui, convidando as pessoas para falarem sobre isso, tanto prós quanto contra, para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Mas uma questão que me chamou muita atenção e que o senhor acabou de colocar é essa discussão que está entrando com a nova geração dos jovens, entendendo a maconha como um processo, não é nem medicinal, mas é como se fosse assim, a maconha faz bem porque ela é uma erva da natureza, é uma coisa, vamos dizer, mais de uma questão mais natural, né? E eu escutei muito isso
tanto nas conversas aqui, como nas pessoas com quem eu comento, dizendo isso, que os jovens, os mais jovens acabam falando isso, mas fumar maconha é mais saudável do que fumar um cigarro, né? Do que beber, né? Então, não, eu não fumo cigarro, mas eu fumo maconha porque ela é mais natural. Então, esse é o risco da inversão exatamente do que é a questão da maconha na nossa sociedade e os danos que ela pode causar, né? Então, há uma falsa ilusão de que a maconha é uma coisa mais saudável do que o cigarro, né? O senhor deu esse exemplo, eu acho que isso casa bem com essa preocupação que a gente tem que ter mesmo, né? Eu acho que quem fala isso ou está desinformado, ou não sabe do que está falando, ou já foi um pouco afetado pelo uso. Que é o possível. Eu estou falando porque o colega psiquiatra que publicou a tese dele em 1845 sobre esse assunto, ele fazia pesquisa em Paris, nele mesmo, e nos colegas dele, tinha alguns poetas, alguns escritores que participavam do clube dos achichins, que ficavam fazendo essas pesquisas, e alguns poetas muito famosos, e ele foi um grande psiquiatra da época, Jacques-Joseph Moreau de Tours, e ele fala algumas coisas absurdas no livro dele, como, por exemplo, que ele começou a estudar isso nele e nos amigos dele, porque ele achou que com isso ele ia entender as causas das psicoses. E aí ele disse que descobriu, em 1845, que é tudo devido a um único fator, que é a excitação mental. Sabe, isso é uma falta de crítica absurda de um sujeito falar uma coisa dessas. A história de ser natural tem uma porção de plantas venenosas. Curar é natural. Os índios botavam isso nas flechas para matar os coitadinhos dos bichinhos na floresta. Então, o que é natural é saudável. Urânio é natural. Então, coisas radioativas não tem problema. Césio é natural. Mas não precisa ir tão longe. Papoula é natural. Então, heroína deixou de ser perigosa, morfina deixou de ser perigosa porque é natural. Tabaco é natural. Tabaco é natural. Então, tabaco é mais seguro? Não, a nicotina tem um monte de problemas que ela pode causar, mas o tabaco não é só nicotina. O tabaco tem coisas na fumaça que a maconha também tem. A maconha também aumenta o risco de câncer de boca e de garganta em quem usa muito, porque tem substâncias... não, mas se eu usar o bong... Não, se você usar o bong, você tem o THC. É como se você usar a caneta para nicotina, você pode morrer de infarto, do mesmo jeito você pode ter problema vascular por causa da nicotina. Se você usar essa mesma coisa com THC, você pode ficar lesado. Então, essa história do natural faz parte dessa pseudociência em torno disso. É muito lamentável. E agora, sem dúvida, o que as pessoas estão querendo é a liberação para fins recreativos. É isso que aconteceu no Colorado, é isso que aconteceu na Califórnia, é isso que aconteceu na Nova Zelândia, que aconteceu no Canadá. O Canadá virou um grande fumacê. Eles vão pagar um preço muito alto por isso. E interessante é que o país que mais prestou atenção nisso, até agora, foi a Inglaterra. E está caindo o uso de THC na Inglaterra porque as pessoas acreditaram nas evidências científicas. Acreditaram na ciência, né, professor? Acho que a ideia não entrou num processo fantasioso, entrou num processo real, né, da questão do dano, né? Quando você tem bastante fumaça, deve ter alguma coisa em combustão. Então, nós ficamos 20 anos sem... A Organização Mundial da Saúde ficou 20 anos sem falar da maconha. Agora ela fala. A fumaça acumulada de 20 anos deu origem a uma publicação em 2016, alertando para tudo isso que nós estamos falando. E a cada dia que passa, a concentração aumenta, os sintéticos de THC aumentam, e isso é muito perigoso. Os sintéticos com THC e sem THC aumentam. Muito perigoso. Isso não tem nada a ver com usar canabidiol para criança que precisa tomar porque tem a síndrome de Dravet, que é uma coisa raríssima. Você não pode transformar o Brasil num grande maconhal por causa disso. E você não precisa plantar em casa,
Porque se você for tratar o seu filho pequeno com maconha em vez de usar o canabidiol, você está criando um problema provavelmente tão grave quanto a epilepsia. Essa informação é importantíssima, né? Que é você na verdade o canabidiol é uma das substâncias de uma planta que tem mais de 400 substâncias, né? Então ela tem que ser feita em laboratório mesmo, exatamente para garantir o tratamento, né? E de uma maneira, vamos dizer, controlada, né? Quer dizer, o plantar em casa, transformar aquilo em óleo e oferecer para criança achando que está tratando é uma falsa ilusão ali terrível e perigosa até, né? Muito perigosa. Perigosa até não, é muito perigosa, porque você não tem controle nenhum da concentração daquilo, da pureza daquilo, e você está correndo o risco de estar interferindo com um cérebro de uma criança que está em desenvolvimento. Você está interferindo com toda a reprogramação sináptica da adolescência. Então, é lamentável que as pessoas confundam isso. O senhor falasse com as pessoas que estão nos assistindo, o senhor, pela tua experiência, assim, tudo bem, a gente tem algumas questões que são irreversíveis, mas existem algumas técnicas terapêuticas que o senhor aplica para que, pelo menos, amenize o dano causado pelo esse uso contínuo da maconha das pessoas? Há algum processo que essas pessoas possam, né, procurar ajuda nesse momento em que ela se reconhece, ou que a família reconhece, olha, a gente causou isso e isso a gente não consegue reverter, mas o senhor teria algumas sugestões para dar com essas situações, né, de hoje em dia? Então, a primeira coisa não adianta reduzir, tem que parar de usar. E isso é difícil, porque dá dependência. Em 10%, pelo menos, das pessoas que usam com frequência, dá dependência psíquica. E a dependência psíquica é muito forte. A dependência psíquica que não deixa as pessoas pararem de fumar, que é uma das coisas mais difíceis. De fumar tabaco, é uma das coisas mais difíceis. Ou de comer açúcar, que é uma das coisas difíceis. O chocolate, que é uma coisa difícil também. Ou tomar cafeína, que é uma coisa difícil também de parar. Então, nós temos várias substâncias, mas no caso, primeiro tem que parar. E tem que acompanhar durante algum tempo para ver se há uma melhora da cognição, se há uma melhora do desempenho, se há uma melhora da concentração, se há uma melhora dos comportamentos gerais que ficam essa lentificação, essas coisas todas. Senão, a única coisa que funciona é a reabilitação cognitiva. E a reabilitação cognitiva não é feita com medicação. A reabilitação cognitiva é feita por treinamento cognitivo com psicólogos especializados nessas técnicas. Então, eu, pessoalmente, não trato porque eu sei que os meus medicamentos não vão funcionar para isso. A não ser que tenha alguma outra coisa, como depressão, ansiedade, pânico, ou que comecem a ter distúrbios de percepção, alucinações ou coisas assim. Ou se tiver desenvolvido um quadro de excitação, euforia e irritabilidade exagerada, aí trata o transtorno do humor. Ou se tiver desenvolvido um quadro psicótico, aí tem que tratar, porque psicose não faz bem para a saúde. Então, se o indivíduo está psicótico, ele não deve continuar psicótico, ele deve ser tratado adequadamente para cada uma dessas coisas. Mas hoje, felizmente, tem muitos recursos e existem vários centros no Brasil inteiro que tem boa capacidade de fazer esse atendimento. Mas essas são as coisas que eu sei que funcionam. Tá, muito bom. Professor Valentim, muito obrigado, viu, pela nossa conversa aqui, que foi muito esclarecedora e acredito que muita gente aqui que está nos assistindo conseguiu entender a seriedade, né, e a gravidade quando a gente está tratando do assunto da questão da dependência química, principalmente nesse momento a questão da maconha, né, que é o que está essa discussão nacional. Eu acho que é muito importante ter escutado o senhor. Eu queria te agradecer muito por esse momento, viu? Obrigado, professora. Foi um prazer. Eu parabenizo de novo por essa sua iniciativa. Eu faço votos que as famílias, as pessoas e os próprios jovens que estão com tanta desinformação se beneficiem dessas informações que você traz. E não ao PL 399. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente pode fazer para ajudar as próximas gerações, é não aprovar esse projeto. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigada, viu, professor? Muito obrigada mesmo. Pessoal, obrigado. Acompanhem a gente aqui no nosso canal, Drogas e Sociedade. Se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem, deixem suas sugestões aqui para nós também, tá bom? Até logo, até o próximo encontro. Professor, muito obrigada, viu? Até os nossos próximos encontros. Obrigada.